11 de março. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a jornalista econômica Cida Damasco, que fez um panorama do cenário econômico atual e perspectivas para o ano de 2017. Fique conosco! Continuando a falar sobre o tema reforma tributária e fiscal, alguns pontos têm que ser destacados. O governo já tem mostrado a intenção de simplificar o meio de arrecadação e até mesmo unificar e diminuir o número de impostos. Mas há uma outra questão fundamental também para racionalizar o sistema tributário brasileiro, um dos mais complexos e um dos mais difíceis de seguir em todo o mundo, se não o mais difícil. O excesso de obrigações acessórias muitas vezes impede o contribuinte de conseguir cumprir com todas as formalidades. Não é só uma questão da falta de pagamento do tributo, mas principalmente, mesmo com pagamento, deixar de cumprir alguma obrigação acessória, apresentar determinado formulário e com isso gera outras penalidades e a irregularidade do contribuinte, seja empresário, industrial ou mesmo individualmente. Nesse ponto tem que se ter também uma racionalização, uma equidade, equilíbrio em relação às punições tributárias, tanto em relação ao descumprimento de obrigações acessórias, como em relação ao descumprimento das obrigações principais, no caso, o recolhimento de impostos. Note que muitas vezes as multas impostas ao contribuinte são mais elevadas, são maiores do que o próprio imposto devido. Há situações, por exemplo, em ICMS em muitos estados, em que a multa por um descumprimento ou um crédito indevido, ela se dá não pelo valor ou calculada sobre o valor do imposto, mas sim sobre o valor da transação, o valor do negócio jurídico da própria mercadoria. Ou seja, se coloca uma multa calculada sobre o valor da operação superior ao próprio ICMS, que no caso seria de 12% a 18%. Portanto, se queremos ter um sistema tributário racional, justo e que permita a recuperação das empresas e sempre a manutenção da sua regularidade e da sua formalidade, devemos pensar em mecanismos, claro, que punam aquele que é inadimplente, aquele que descumpre a sua obrigação, mas que também lhe conceda a oportunidade, a possibilidade de retomar a regularidade tributária, a regularidade fiscal. O trabalho do Simp é nesse sentido, de orientar, de fazer com que todos realmente mantenham a sua formalidade e que possamos promover racionalização tributária, segurança jurídica e respeito à capacidade contributiva do cidadão e dos empresários. O drone é um veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente, que pode realizar inúmeras tarefas. Esses equipamentos estão cada vez mais presentes em diversos lugares do mundo. Conheça uma empresa que é especializada em filmagens aéreas e que vem se destacando no mercado. É uma ferramenta de trabalho que está crescendo absurdamente e ampliando bastante o mercado de captação de imagens aéreas e de diagnóstico. Existe drones que vão entregar boias para banhistas a curta distância, ou seja, em vez do tempo que um salva-vidas demoraria para sair da areia, chegar a 100, 150 metros da praia para jogar uma boia, o drone já vai e solta a boia lá enquanto o salva-vidas chega. Você tem a possibilidade de pulverização, existem drones já prontos, que você pode carregar de 15 a 20 litros de pesticida ou de algum líquido e borrifar isso numa lavoura. O setor é promissor e a tendência é que cresça muito, pois o mercado ainda terá muita demanda. O que falta agora é o barateamento, é abaixar o custo dessa tecnologia e também das baterias, que é o nosso gargalo hoje, ou seja, a gente tem por volta de 20 até 30 minutos de algum drone que a bateria aguentaria voar, mas o que até hoje está limitando a gente é justamente as baterias, porque a tecnologia em si está extremamente avançada.
Nós já comentamos aqui que o Simples Nacional sofreu importantes alterações com a publicação, em outubro de 2016, da Lei Complementar 155. Dentre essas alterações, uma que não gostaríamos que tivesse ocorrido foi justamente uma pequena elevação da carga tributária das empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Evidentemente, a mudança na forma de cálculo é um outro elemento que mudou, esse cálculo ficou um pouquinho mais complexo, no entanto, se não tivéssemos tido uma variação para cima na tributação, isso não nos teria preocupado tanto. Vamos fazer então uma simulação da tributação de uma empresa, de uma indústria que é optante do Simples Nacional neste ano 2017, comparando essa tributação com a tributação em 2018 de uma empresa que também optante esteja na mesma condição. Na nossa simulação, vamos considerar uma empresa que obteve em março de 2017 uma receita de R$100 mil. Para calcular, portanto, o Simples, eu preciso saber qual foi a receita dos 12 meses precedentes, que na nossa simulação será de R$1 milhão, para então, na tabela, identificar a faixa de tributação. A faixa definida pela tabela é a sexta faixa, cuja alíquota é uma alíquota de 8,78%. A tributação agora pode ser definida de uma forma bastante simples. Basta eu aplicar essa alíquota sobre a receita cujo valor tributário eu pretendo identificar. No nosso caso, R$100 mil. Eu tenho, então, o valor a ser recolhido a título de tributação no Simples Nacional, R$ 8.780. Em 2018, no próximo exercício, esse cálculo vai mudar. Para início de conversa, nós teremos uma nova tabela, que não tem mais 20 faixas de tributação, mas apenas 6 faixas de tributação. Os dados que nós utilizamos no exemplo anterior serão mantidos. E, portanto, nós identificamos aqui na nova tabela, e que passa a vigorar a partir do próximo ano, a quarta faixa de tributação. O que realmente muda de uma forma importante é a fórmula de cálculo. Repare só, na nova fórmula, além de aplicar a alíquota, desta vez, sobre a faixa de faturamento, eu deduzo um valor de forma bastante parecida com o que é feito na apuração do imposto de renda da pessoa física. Então, no nosso exemplo, R$ 22.500 serão deduzidos. Eu tenho agora, então, a alíquota de 8,95, que eu aplico sobre o faturamento da empresa, identificando, portanto, o valor a ser recolhido de R$ 8.950. Repare o seguinte, se eu comparar o exemplo aplicado neste exercício com o mesmo exemplo aplicado no exercício de 2018, eu teria uma pequena variação. Essa variação representa um aumento para o próximo ano de 1,94%. Esse aumento ele não é padrão para todas as faixas, mas pode ser percebido em todas as faixas de tributação. Razão pela qual as empresas, as indústrias que são optantes pelo Simples Nacional e pretendem continuar no regime no próximo ano, devem estar atentas com relação à formulação do seu preço, à formulação do valor dos bens que são produzidos, que são industrializados para a venda. Na última semana ocorreu a maior feira de soluções em acabamento da América Latina, a Expo Revestir no Transamérica Expo Center. Foram apresentadas muitas novidades, inovações e as tendências no setor de construção e arquitetura, como revestimentos, acabamentos, louças e metais sanitários. O Brasil é o segundo maior produtor de cerâmica no mundo e tem o segundo mercado consumidor de cerâmica. Por trás de todo esse processo, existe uma gama enorme de pequenos empresários. Só para te dar um exemplo, o Brasil, no mercado interno, consome cerca de 800 milhões de metros quadrados. Para instalar esses 800 milhões de metros quadrados, você tem, no mínimo, 120 mil
pequenos assentadores, pequenos profissionais do assentamento cerâmico. Você tem escritórios de design que desenvolvem produtos, que desenvolvem mosaicos, escritórios de arquitetura que especificam produtos, e, em suma. Então tem uma gama enorme de outros pequenos negócios que giram em torno dessa grande indústria. Entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo no nosso estúdio a Cida Damasco, que é colunista do Estadão. É um prazer tê-la conosco. Obrigada. Cida, a senhora escreveu na sua coluna sobre taxas de juros. A senhora apresentou algumas avaliações que nós gostaríamos de repassar aqui com a senhora. Qual a sua avaliação da taxa de juros, a Selic e os juros do tomador? Eu fiz uma coluna específica sobre esse tema, mostrando que, embora seja altamente favorável à economia, à aceleração da queda dos juros básicos, da chamada taxa Selic, é importante que a gente verifique que, na prática, no dia a dia, para o tomador de empréstimo, para o consumidor comum, as coisas não ocorrem na mesma velocidade. Eu fiz essa avaliação na primeira reunião do Copom, em que foi reduzida a taxa da Selic em 0,75 ponto percentual. E de lá para cá, infelizmente, as minhas avaliações foram confirmadas. Algumas linhas de crédito de lá para cá até aumentaram, ficaram mais caras, mostrando que lá na ponta demora muito a chegar ao efeito da redução da taxa de juros. Tanto para os tomadores de empresas, principalmente pequenas e médias empresas, como para o consumidor final. Quando a gente fala para o consumidor final, para a pessoa comum, para a população em geral, que a taxa baixou para 12,25% ao ano, e ele for fazer as contas do seu crédito rotativo e ver que se aproxima dos 500% ao ano, fica claro já como há uma disparidade muito grande. A gente sabe que há várias razões de ordem macroeconômica para explicar essa diferença, mas algo tem que ser feito nessa direção. Sem crédito na economia, a economia não vai rodar. Qual a sua avaliação desse tema? A senhora acredita na retomada do crédito? A senhora acredita numa queda desse custo do dinheiro na ponta, de tal forma que vai impactar a economia em 2017 para termos um crescimento? Obviamente, alguma coisa vai ocorrer nessa direção. Eu vejo a perspectiva de que finalmente haja um impacto maior no final da linha do mercado financeiro, no sentido de que os juros caiam também para o tomador final, mas não numa velocidade e não numa proporção que seria desejável. E vejo também uma certa retomada do crédito, mas também não na proporção que seria desejável para ampliar os negócios de maneira mais forte este ano. Tudo junto e misturado, acho que nós ainda teremos um ano difícil nessa área. Em 2014, nós tivemos uma crise política que trouxe no seu bojo uma crise econômica na avaliação da pesquisa do SINP, feita pela Datafolha. Qual a sua avaliação para esse ano? Bom, esse ano é exemplar nesse sentido, porque nós temos ainda um resquício mais que isso, ainda uma herança de crise econômica muito forte e temos uma tensão política permanente. Já se imaginava isso, já se falava isso no final do ano, principalmente com relação aos desdobramentos da Operação Lava Jato. E nós estamos no centro desse furacão no momento. Temos um quadro econômico de um certo alívio em relação ao ano passado. Eu usaria melhor a expressão, entre aspas, uma despiora da situação econômica. Por quê? A gente já, depois de quedas muito fortes do PIB, o que está esperando esse ano é um aumentozinho em torno de 0,5%, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A gente sabe que é muito pouco,
mas mostra pelo menos uma certa acomodação em relação ao que ocorreu nos últimos anos. Com relação à crise política, ainda há uma grande interrogação. Mas, de qualquer maneira, há uma ação no TSE de cassação da chapa Dilma Temer, com relação à campanha de 2014. Nós estamos aí no meio dos depoimentos, esperando o que pode acontecer. A Operação Lava Jato não para. Enfim, há várias interrogações a esse respeito. A equipe do presidente Temer já foi bastante desfalcada, vários auxiliares saíram, a ponto de o presidente ter que estabelecer critérios para a permanência ou para a saída de ministros da sua equipe. Enfim, tudo isso produz uma certa incerteza no quadro político que, obviamente, se reflete na economia. Quando nós falamos em economia, nós estamos falando diretamente mercado interno, mercado internacional, emprego. Na sua avaliação, o emprego deve ter uma piora esse ano de 2017, uma estabilização, ou temos um horizonte de melhora? Bom, antes de mais nada, há uma explicação econômica, uma característica das estatísticas do desemprego, tem um nome muito poético, mas o efeito é complicado, é chamado efeito desalento. Quando a situação econômica está muito ruim, há uma recessão braba mesmo, as pessoas nem saem mais de casa para procurar um novo emprego. Quando há alguns sinais de melhora, pelo menos uns sinais de alívio no ar, elas voltam ao mercado de trabalho e tentam buscar uma nova colocação. Quando isso ocorre, o contingente de desempregados captado pelas pesquisas é maior do que no momento anterior. A ver se nesse primeiro trimestre, ainda no primeiro semestre, se nos próximos meses, como vai se comportar esse efeito desalento. Provavelmente vai haver um aumento na taxa de desemprego, por conta até desse efeito estatístico, mas o que se imagina é uma certa acomodação no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, uma acomodação em níveis altamente preocupantes. Há uma população de São Paulo desempregada no país no momento, muita gente com subemprego e uma discussão séria sobre a necessidade de retomar os postos de trabalho e, obviamente, os empresários ainda sem confiança para tomarem uma atitude nessa direção. Portanto, eu vejo um ano ainda muito difícil no mercado de trabalho. O que nós estamos vivendo nesse momento, a queda da inflação, a senhora diria que está vinculado diretamente ao cenário recessivo ou não? A gente pode dizer que boa parte desse efeito da queda da inflação, boa parte da queda da inflação se deve, evidentemente, ao efeito recessão. Há uma política monetária mais tranquila, mais consistente nesse momento, que contribuiu para isso, para essa queda da inflação, mas há um grande efeito da queda de demanda que produziu uma queda dos preços relativos. Esse cenário, a senhora acredita no aquecimento esse ano? Até que as novas medidas, se é que virão, poderá aquecer a economia em 2017 ou só 2018? O governo tem feito uma previsão que no último trimestre de 2017, a economia vai estar rodando a uma taxa anualizada, quer dizer, a um ritmo próximo de 2%. E que, portanto, no final do ano, isso já seria um sinal maior de crescimento. O número fechado para o ano acumulado, aquele que é o grande número do PIB, está todo mundo estimando em 0,5%, um pouco para cima, um pouco para baixo, o que é um indicativo mais de estabilização do que de crescimento. Se isso for uma estabilização para 2018 retornar ao crescimento, é um bom caminho. O que seria necessário para que essas previsões do governo de no último trimestre do ano estar rodando a 2% sejam implementadas? Bom, primeiro, há alguns sinais favoráveis que podem contribuir para isso. Nós temos uma safra boa esse ano e, portanto, a renda do campo deve ajudar. A economia internacional está com um desempenho razoável, contrariando até certas previsões mais
pessimistas que se faziam até pouco tempo atrás. Isso está favorecendo a cotação das chamadas commodities, as matérias-primas, área em que o Brasil é forte, a pauta de exportações do Brasil é muito carregada nessa área, portanto, é um efeito favorável também. Há algumas medidas no sentido de dar um alívio para o endividamento das famílias, como foi o caso, como está sendo o caso da liberação das contas inativas do Fundo de Garantia. A expectativa é que as famílias acertem ali as suas dívidas e voltem a assumir alguns compromissos, contribuindo para girar a roda dos negócios no comércio. Isso é uma boa notícia também. Agora, tudo isso caminha, de novo, aponta para um 2018 um pouco melhor e um 2017 ainda complicado. E se a política não atrapalhar muito. Agora, o governo está falando da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Há uma preocupação tanto dos grandes defensores das reformas como dos opositores de mostrarem suas posições para começar a negociar depois. O governo diz que não pode abrir mão de vários pontos da sua proposta, porque isso seria desfigurar a reforma e ela não teria o efeito desejado e realmente prejudicaria a situação fiscal do Brasil, que a gente já sabe que já é bastante difícil. O outro lado diz, desse jeito não dá para passar, porque é um absurdo, precisa mudar os critérios. Há uma parte, inclusive, dos críticos da reforma que defende a ideia de que não há um déficit de previdência. Há um déficit específico do INSS, mas quando se considera o conceito inteiro de Seguridade Social, não há esse déficit. Bom, se ambos os lados ficassem nessas posições extremistas, não ia ter jogo. Eu sou daquelas que acreditam que vai haver jogo e está começando a haver jogo no Congresso. O que pode complicar a vida, eu vejo mais na reforma da Previdência do que na trabalhista. O que pode complicar essa situação é um agravamento da crise política que complique as relações do Planalto com o Congresso e faça o Planalto ter que ceder mais na negociação com o Congresso para tentar emplacar a sua plataforma de reformas. Mas ainda estamos no começo do jogo. A senhora acha que esse jogo vai estar definido ou se ter um horizonte de uma definição em quanto tempo? Alguns meses? O jogo total político? Não, o jogo das reformas. Das reformas. Eu acho que até o meio do ano, o governo está falando o seguinte, queremos aprovar no primeiro semestre. Eu considero que essa declaração dos representantes do governo é mais no sentido de mostrar a sua disposição de batalhar pelas reformas do que uma estimativa a ferro e fogo de prazos para isso. Mas acho que o cenário vai estar mais ou menos definido nesse próximo trimestre, portanto, até o final do semestre. Cida Damasco, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu agradeço bastante a oportunidade de falar um pouco aqui sobre economia. Espero que numa próxima conversa o cenário esteja um pouco mais claro e mais favorável do que no momento. Nós agradecemos muito a sua participação e agradecemos a você que esteve conosco. Nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!